É hoje. Está escrito assim: então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi a todo o Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda de Davi, que Davi havia lhe armado, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. E então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho me alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso, atravesse a faixa de Gaza. Pegue na mão da pessoa que está do outro lado. E se não tiver ninguém aí tão perfumado assim, vai tendo paciência, né? Vamos orar para que o cheiro de Cristo desça sobre nós aqui hoje. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Mas veio ao lugar certo, veio à olaria de Deus. O Senhor hoje vai te colocar em ritmo de aventura pentecostal. Feche os olhos e vamos orar. Pai das luzes, nós te glorificamos e te exaltamos. Te glorificamos porque o Senhor é eterno, o Senhor é grande. Não há nada e não há ninguém maior do que a sua presença. Estamos aqui nesta noite para honrar-te, para celebrar ao Senhor, para saltar e bailar perante o Deus que fez os céus e a terra. Eu gostaria que nesta noite, ó Pai, enquanto eu ministro a sua palavra, o seu povo se sinta na liberdade de tocar o seu coração com júbilo, com alegria. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu faço aqui os 2 pedidos que costumeiramente faço. O primeiro é esse, que ao redor da Assembleia de Deus do Bom Retiro, aqui em São Paulo, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio com espírito de bombeiro, eu dou a estes demônios 5 segundos para se mudarem da capital paulista, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor, que vai trepidar sobre esta igreja. Eu ainda te faço, ó Deus, um segundo pedido. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre esta igreja agora, e manda do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero anjos da categoria dos serafins aqui, meu Pai. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Portanto, eu quero 8 anjos de fogo aqui neste lugar agora, que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Urianderei, churibicaralabacandaraço.
Tu não precisas da minha ajuda para nada, Senhor. Tu és onipotente. Mostra a sua onipotência a esses corações esta noite, no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado e eterno. Amém e amém. Os que podem, levante um dedo de profeta para cima comigo. Aponte o dedo no nariz do seu irmão com respeito e diga para ele: escute aqui, cidadão. Este culto é o culto do povo mais louco de São Paulo. Aqui Deus tem liberdade. Então não se escandalize se você perceber que eu entrei no reteté de Jesus. Amém? Quem crê nisso, dê um grito de glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia, tome o seu assento. Glória a Deus. Magnífico. Aleluia. Eu não vou nem perguntar se os pentecostais chegaram, porque eu acredito que será tanta unção nessa noite que, se o diabo ficar rondando muito perto, ele vai acabar esquecendo que é diabo e até ele vai dar glória a Deus com a gente aqui. Glória a Deus. Santos, noiva do Cordeiro, amados em Cristo Jesus, simpatizantes da fé pentecostal, amigos do Evangelho, candidatos e eleitos, estamos aqui hoje diante de um texto lindo e maravilhoso, de um texto antigo, mas de um texto muito atualizado. Vamos falar hoje um pouquinho acerca da intimidade que um homem chamado Davi tinha com o seu Deus. Muitas pessoas ficam sempre perguntando e perscrutando a vida das pessoas de sucesso para tentar aprender com elas como ter sucesso. Eu vou lhe apresentar hoje não uma biografia, porque quem sou eu para aqui extinguir tudo acerca de Davi, mas eu quero falar aqui hoje para você aquilo que eu, dentro de uma visão abençoada e carismática, vejo o porquê Deus amava tanto esse rapaz. Davi era um homem que não era comum. O seu espírito era um espírito de adorador. Ele era o menor da sua casa diante dos olhos dos homens, mas diante de Deus ele era um grande guerreiro. Quando o profeta Samuel, imbuído pela missão de levantar um rei em Israel, um rei agora não escolhido por homens, mas escolhido por Deus, o Senhor deu a ele endereço: vá até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele tenho me provido de um rei. Quando Samuel, que já tinha experiências com Deus, já havia feito milagres, já havia condecorado homens com a unção de rei, ele entra pela casa do grande ou pequeno homem Jessé e observa que os filhos dele eram filhos bonitos, belos, aviltados, com porte atlético, verdadeiros guerreiros e soldados. E quando ele ficou encantado pela aparência física dos filhos de Jessé, quando ele queria verter o óleo da unção sobre a cabeça deles, todos conhecem a história, o Espírito Santo o reprovava e dizia: não é este. E ele salta para o outro e também o Espírito diz: não é este. E ele salta para o outro e o Espírito diz: também não é este. E quando ele fica vendido entre os pensamentos, ele olha e já não há mais filhos dentro da casa. E então ele olha para o pai e diz assim: porventura acabaram os mancebos na sua família? Terminaram seus filhos? O pai teve que se esforçar um pouquinho para se lembrar do pequeno menino que estava cheirando ovelhas no meio do pasto. O pai deve ter se lembrado e por dentro deve ter dado uma bela gargalhada. Eu tenho um filho, sim, é o menor de todos, tem um gentil aspecto. Alguns dizem que ele era ruivo. E ele fica lá no meio das ovelhas, mas ele não é muito certo da cabeça não. Porque depois que ele termina de pastorear as ovelhas, ele fez um instrumento lá, que ele chama de harpa. E ele começa a dedilhar aquilo e começa a cantar sozinho, olhando para o céu, como se fosse um louco, um fanático. Um dia eu espreitei e fui ver ele cantar, e ele cantava assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e coisas assim.
Ele não é muito certinho na cabeça não, é pequeno, não tem idade para reinar, não tem qualificações de soldado. E Samuel deve ter dado uma gargalhada por dentro, dizendo: poxa, eu trabalho para Deus há tanto tempo e acabei me esquecendo que o Deus que eu sirvo é um Deus de surpresas. Ele gosta de surpreender o ser humano, e mais do que isso, além de surpreender, o Deus de Israel é um Deus que gosta de desafios. Ele está disposto a desafiar a lei da naturalidade, a lei da gravidade, a lei da psique. O meu Deus é um Deus que inverte tudo para trazer um bom senso do seu poder à terra. Então, quando Jessé manda vir o seu filho, lá vem o pequeno Davi, cheirando ovelhas, e quando Samuel olha para ele, o Espírito Santo faz acelerar o coração do profeta e diz: eis aí o homem que eu escolhi, eis aí o moço que conseguiu tocar o meu coração. Davi tinha um talento a mais do que os demais homens. Ele conseguia guardar dentro dele 2 talentos que é difícil imaginar um homem com esses 2 talentos. Ele não era apenas um poeta, ele também era um guerreiro. É difícil um guerreiro ser poeta. É aquela frase daquele filme muito antigo, né? Os brutos também amam. É muito difícil acreditar que uma pessoa que é truculenta, sanguinária, destemida, que sabe manusear uma espada, que sabe matar um inimigo e arrancar a cabeça dele, consiga depois lavar as suas mãos do sangue, pegar uma harpa e começar a cantar coisas belas como as que Davi cantava. Eu creio que era nisso que Deus se espelhava, e era isto que Deus queria. Você pode ter um espírito de guerreiro, mas o Senhor quer que a sua alma nesta noite tenha pelo menos um tom poético. Ele quer que hoje você se esqueça das suas qualidades naturais, que você esqueça o seu anel de formatura, que você esqueça até algumas das suas raízes experimentadas na fé cristã, e que você hoje dê um salto não para dentro do desconhecido, mas dê um salto para dentro do movimento do Espírito de Deus. É profundo, é majestoso, é uma viagem só de ida. Eu tenho vaticinado isto aqui durante as segundas-feiras. Se você não gosta deste movimento, se você tem dúvidas acerca dele, é melhor não ficar no nosso meio, porque assim como a frieza pega, o fogo pega mais rápido. É perigoso você sair daqui pior do que a gente. Eu conheço pessoas que entraram dentro da igreja parecendo o Alain Delon, parecendo a Gisele Bündchen, caminhando pela passarela todo equilibrado, mas depois que terminou o culto precisou de 5 pessoas para arrastar ela para dentro do carro, e ela saiu falando em línguas estranhas durante algumas horas. O meu desejo é que o Senhor incendeie esta igreja nesta noite, e que você esteja sentado não perto de um cubo de gelo humano, mas que você esteja sentado perto de uma brasa de fogo tirada do altar. Quantos aqui querem este poder? Façam barulho neste lugar. Magnífico. Pois bem, quando eu abro a minha Bíblia aqui neste livro de Samuel, no texto em apreço, eu estou diante de um texto que dá medo, diante de um texto que vai provocar emoções fortes na sua vida. Estou diante de um homem que era rei. Diga comigo, rei. Diga para o seu irmão, não era súdito. Diga, não era ralé. Diga, não era um reles mortal. Diga, não era um servo. Diga, era rei. Diga com R maiúsculo. Foi ordenado rei. Diga ao seu irmão, ordenado rei, porque o próprio Deus escolheu. Então agora prepare e aperte o cinto, porque vamos decolar aqui. Nós vamos aprender com este rei o que é que nós devemos fazer quando sentimos a presença do Todo-Poderoso. Vamos aprender com ele o que é que nós devemos expressar quando Deus está presente no ambiente. Ele lutou, ele batalhou muito para que o seu ministério fosse alicerçado, para que o seu reino fosse reconhecido. Ele enfrentou a ira de Saul. Ele enfrentou com muita maestria, com muita majestade, com muita nobreza. Ele não tocou no ungido do Senhor. Ele teve chance, ele teve oportunidade, mas ele respeitou os princípios bíblicos. Mas agora chegou a época dele reinar, e ele está com a unção de Deus sobre a vida dele. Ele vai em busca de um tesouro que há muito tempo havia sido levado embora de Israel. Ele sai em busca da arca do testemunho, ou da arca do concerto. Apenas a título de lembrança, esta arca era um objeto, era um utensílio sagrado, feito de madeira e revestido com uma pintura de ouro. Em cima dela haviam 2 querubins feitos de madeira também e pintados a ouro. A tampa desta arca chamava-se propiciatório.
Isso aqui nos faz lembrar da época em que Deus arranca Israel do Egito e os leva em direção à terra prometida. No meio do caminho, Israel tinha dificuldades em adorar a Deus, porque passaram muito tempo dentro do Egito, centenas de anos, e acabaram com seu espírito acostumados a adorar um Deus que eles podiam ver. Acostumaram a adorar apenas onde tinha um lugar próprio para isso. Eles haviam se esquecido que o seu Deus era muito maior do que templos, era muito maior do que estátuas. Mas Deus entendeu isso. E quando Deus viu que eles tinham dificuldades de adorar o Senhor no meio do deserto, o Senhor chamou Moisés e disse: Moisés, vamos construir então um templo móvel. E colocou o nome nele de tabernáculo. A confecção do tabernáculo foi linda, foi majestosa. O povo participou, o povo contribuiu. É um lugar difícil de nós interpretarmos, porque cada uma das peças constituídas dentro deste tabernáculo tem um significado à luz da Bíblia Sagrada. A minha Bíblia diz que até pele de golfinhos foram usados na confecção deste santuário. Ele estava dividido em 3 partes: no átrio, lugar santo e lugar santo dos santos. No átrio era onde o sacerdote chegava diante de uma pia de bronze, e ele lavava o seu corpo, lavava as suas mãos, lavava os seus pés, e partia para o lugar santo, onde ele deveria imolar um animal, o cordeiro, que significaria o perdão para o pecado de todo o povo. Uma vez que ele imolava este animal, ele atravessava então o véu do templo, trazendo na sua mão a marca do sangue deste cordeiro, e a sua roupa. Isso acontecia só uma vez por ano. Só uma vez por ano ele saía do lugar santo e ia ao lugar santo dos santos. Mas quando ele atravessava vestindo uma roupa de linho, de éfode de linho branco por baixo, e por cima uma túnica colorida, e nos pés da túnica, no rodapés da túnica, haviam romãs e campainhas que chacoalhavam e sibilavam conforme o sacerdote ia andando. Uma vez por ano ele atravessava aquele véu do templo, que pesava 1 tonelada, e precisava de uma junta de bois para arrastá-lo. E quando ele entrava dentro daquele lugar, a nação de Israel toda ficava do lado de fora, observando e prontos para ouvir aquilo que Deus falaria, ou para ver aquilo que Deus faria. O sacerdote entrava com esta roupa diferente, com estas campainhas rodeando a sua roupa, exatamente por um significado. Se ele entrasse dentro daquele lugar e estivesse em pecado, ou Deus não recebesse o perdão do povo, ele seria sacrificado, ele acabaria morrendo. E como é que o povo sabia que o sacerdote estava vivo ou morto? E por causa dos barulhos que faziam as campainhas, que batiam entre as campainhas e as romãs. Conforme ele caminhava, o povo em silêncio ouvia e dizia: ainda há vida dentro do Santo dos Santos. Ele entrava, atravessava o véu do santuário, trazia o sangue do cordeiro imaculado nas suas mãos. Ele ia em volta desta arca do testemunho que ficava lá dentro, e onde estavam os querubins, as 4 pontas daquela tampa chamava-se propiciatório. Ele tinha que pegar o sangue e aspergir sobre as 4 pontas daquele altar. Conforme ele banhava as 4 pontas daquela arca, melhor dizendo, daquele propiciatório, ele deixava ali a marca do sangue do animal que era puro ou tido como puro, e ele erguia suas mãos para o céu e em silêncio orava, dizendo ao seu espírito: Deus, perdoa a nação de Israel. 2 coisas poderiam acontecer. Primeira, Deus poderia não receber o sacrifício e fulminar o sacerdote. Em outro texto diz que caminhava, quando ele entrava dentro daquele santuário, uma cordinha vinha amarrada à sua cintura e ficava pelo lado de fora, porque nenhum homem comum podia entrar dentro do santuário, no Santo dos Santos. Caso ele morresse e não houvesse vida, as pessoas o arrastariam para fora e passariam um ano inteiro atormentados, atribulados, com o coração pequenino e sentindo dores. Deus ficava em cima do Santo dos Santos, sentado na nuvem chamada Shekinah. Quando o sacerdote erguia as mãos com o sangue do animal para cima, o Senhor olhava para baixo e via que o propiciatório, que era a arca do testemunho, que falava da aliança que Deus havia feito com Israel, estava banhada com sangue. O Senhor já havia sentido o perfume do holocausto queimado no lugar santo. Então Deus ficava de pé naquela nuvem, estendia as mãos sobre aquele lugar, e a nuvem começava a trovejar, a nuvem começava a relampejar, porque a presença de Deus, ela vem através, é claro que de uma brisa, como na caverna de Elias, mas todas as vezes que ela vem trazendo vitória, ela vem em forma de relâmpagos e de trovões.
Eu abro um parênteses para dizer que a fé pentecostal é alicerçada nisso. Quando temos um culto alegre e sentimos a presença de Deus, o Senhor começa a trovejar sobre nós a sua glória, e os crentes fazem aqui um rimbombar de adoração com os seus lábios. É por isso que eu sempre digo que crente pentecostal que sente a presença de Deus, não é que ele quer fazer barulho, ele é obrigado a fazer barulho, porque isto fala de vitória e de felicidade. Quem acredita nisso, levante a mão para cima e dê um belo grito de glória a Deus. Pois bem, olhe para cá. Quando o sacerdote estava com as duas mãos erguidas, o Senhor estava de pé no trono. Ele soprava a sua nuvem sobre aquele lugar, e a nuvem abaixava dentro do lugar santo dos santos, e o sacerdote era tomado pela glória de Deus. O povo que estava do lado de fora, com temor, abaixavam-se e ficavam em silêncio. E quando a nuvem se levantava, o povo parava para ouvir se haveria algum barulho lá dentro, porque poderia ser que a nuvem deveria ter descido para matar o sacerdote. Então todas as pessoas atentas esticavam seu ouvido para ver se havia algum tipo de barulho. E depois que o sacerdote passava por aquela êxtase espiritual, imagine você estar dentro de um lugar fechado e a nuvem da glória de Deus descer sobre você naquele lugar. Depois que ele respirava e via que ele estava vivo, então ele começava a caminhar. Cada vez que ele dava um passo, as campainhas iam batendo naquelas romãs que estavam no pé. Cada vez que fazia um barulho, um judeu do lado de fora dizia assim: eu estou ouvindo barulho. E o povo parava para ouvir. Eu também, eu estou ouvindo barulho. Mais de 2.710.000 judeus do lado de fora esperando perdão. Quando a notícia esparramava, 2.700.000 pessoas gritavam: o sacerdote está vivo, porque ouvimos o seu barulho. O sacerdote está vivo, é sinal de que o Senhor nos perdoou. O sacerdote saía cambaleando daquele lugar por causa da glória do Senhor, atravessava o lugar santo dos santos, passava pelo lugar santo, ia até o átrio, e quando chegava na porta do átrio, ele estendia as mãos ensanguentadas ainda e dizia: paz e perdão sobre Israel. A história dos judeus diz que quem estava doente era curado, quem estava triste se alegrava, e haveria um ano de prosperidade naquele lugar. Quando eu falo dessas coisas, eu traço aqui um paralelo com a minha vida e a sua. A minha Bíblia diz no livro de Apocalipse que tanto eu quanto você somos sacerdotes do Rei Jesus. Se há sacerdote aqui, eu quero convocar esses sacerdotes para ver se há barulho na vida dele. O que tem de sacerdote aí que a campainha não faz mais barulho, porque perdeu a intimidade, perdeu a comunhão, perdeu a experiência com Deus. Mas eu estou ouvindo sacerdotes que estão vivos. Enquanto houver línguas estranhas nos seus lábios e brado de adoração na sua boca, Satanás vai ter que beijar a lona, porque a força desta igreja está no poder do seu Deus. Aleluia. Esta arca era reverenciada, era respeitada, porque dentro dela iam 3 utensílios sagrados reconhecidos, e o quarto eu recebi por revelação. 3 utensílios reconhecidos: as tábuas da lei, a vara de Arão que havia florescido e o maná. Mas o maná era colocado dentro de um pote de ouro. Quase ninguém fala sobre a explicação do pote de ouro. Quando esta arca estava dentro de Israel, trazia uma segurança para todo o povo, dizendo: se a arca está presente, o Deus da arca também está. Se o Deus da arca está presente, a lei é verdadeira. Se o Deus da arca está presente, a vara de Arão que floresceu trazendo a simplicidade do sacerdócio é real. Se a arca está presente, o maná, que fala do alimento que sai da boca de Deus para o seu povo, também é real. Mas quando Davi cercou Israel para ser o seu rei, a minha Bíblia diz que a arca estava fora de lá. A arca havia sido roubada. Toda vez que um líder peca contra Deus, a arca pagava o preço por isso. Todas as vezes que um homem deixava de fazer aquilo que Deus queria que fizesse e partisse para fases de promiscuidade, deixavam de adorar a Deus na simplicidade. Todas as vezes que um sacerdote transformava o seu ministério em profissão, esta arca era arrancada de Israel. Parece que Deus estava dizendo a eles assim: olha, esta arca, já que vocês só conseguem adorar um Deus que vocês suponham ver ou entender, se esta arca fala da minha presença, cada vez que fizerem uma coisa errada, eu permito que esta arca vai sair de perto de vocês. E esta arca saiu de lá.
Quando a arca foi embora, Israel batia no peito e gritava dizendo: se a arca foi embora as tábuas da lei. E as tábuas da lei falam das doutrinas estabelecidas por Deus. Quando eu paro para pensar nisso aqui, o meu coração chega a ficar machucado, porque eu conheço muitas igrejas que já não tem mais o simbolismo desta arca. Eu conheço muitos crentes que estão como Israel sem a presença desta arca, porque perderam a intimidade e perderam a comunhão com Deus. Perderam a comunhão com Deus porque fizeram das suas igrejas, dos seus púlpitos, das suas filosofias, um trampolim para crescerem diante dos homens. E esqueceram que este lugar não é apenas um lugar para se promover a existência humana. Este lugar é um lugar onde entramos para adorar a presença de Deus, a presença divina. Quando a arca vai embora as tábuas da lei. Quando as tábuas da lei vão embora, ninguém mais fala do que é verdadeiro. Não se prega mais a verdade, mas passa-se a pregar aquilo que supõe-se que é a verdade. Quando a arca vai embora e leva embora as tábuas da lei, a pregação perde o sentido. E os cultos deixam de parecer cultos de adoração a Deus para parecerem verdadeiros picadeiros, onde homens e mulheres fazem mais piada do que uma pregação ungida e verdadeira. Quando as tábuas da lei vão embora, o povo perde a noção de que só podemos adorar a um Deus. E o povo começa a adorar bezerros de ouro, começam a levantar imagens, começam a levantar ídolos. Quantas igrejas que você conhece por aí que cultos já não são mais cultos, são verdadeiros shows, onde se mostra a performance humana, onde se mostra os atributos humanos, e ninguém mais repassa esta glória para Deus. Eu quero hoje vaticinar como profeta que igreja verdadeira tem que ter a arca dentro dela. Se a arca está lá dentro, a palavra é pregada com veracidade, doa quem doer, custe a quem custar. Eu sei que falar a verdade às vezes incorre numa palavra em que você vai acabar perdendo pessoas que às vezes têm dinheiro, que às vezes têm influência, mas que não têm compromisso com Deus. E eu quero dizer a você que a igreja não é movida a anel de formatura, não é movida a milhares e milhares de reais. O Senhor prefere meia dúzia de viúvas dando dinheiro de órfão, dando R$1, mas cheias do Espírito Santo, alegres, agraciadas, do que pessoas descompromissadas com a verdade. Quando a arca de Deus vai embora, o povo fica cego, deixam de adorar ao verdadeiro Deus e fazem da igreja muitas coisas que ela não é. Algumas pessoas entram na igreja e pensam que na placa lá fora está escrito assim: banco, onde você pode conseguir todas as possibilidades da sua vida. Pregam um evangelho barateado e prostituído neste planeta. Eu já vi igrejas dentro desta capital que pregam um evangelho que é vertido apenas para dinheiro. O céu deles é um céu nesta terra. Eles não conhecem a Bíblia, porque o apóstolo Pedro deixou escrito aqui que o homem que espera em Cristo só nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Ou seja, se você serve a Deus apenas por aquilo que Ele pode te dar na terra, você é um miserável. Jesus não quer que você siga Ele por aquilo que Ele pode te dar. Ele quer que você o ama por aquilo que Ele já te deu. Ele te deu um nome escrito no céu, Ele perdoou o seu pecado, Ele trouxe existência dentro da sua vida. Mas quando a arca vai embora, a palavra da verdade é arrancada. E o que eu quero dizer a vocês essa noite é o que o meu coração sente. 3 palavras foram arrancadas do vocabulário dos pregadores do século 21: pecado, justiça e juízo. Ninguém mais tem coragem de pregar essas coisas. Querem um evangelho light, querem um evangelho banalizado, querem um evangelho onde vale tudo, vale até homem dançar com homem, mulher com mulher. Me perdoe, eu não vim aqui massagear o seu ouvido, vim aqui como profeta para te falar que sem a presença de Deus nada funciona. Se você pode acreditar nisso, levante a mão para cima e glorifique ao Rei. Levante as duas mãos. Deus, se o Senhor está nesta mensagem, quer que eu continue ela, porque é pesada, meu Pai. Eu preciso sentir a sua presença aqui. Onde houver um crente que carece ouvir e tem coragem de ouvir, está disposto a ouvir, enche ele de poder agora. Agora!
sentei com algumas pessoas importantes, alguns obreiros que são muito conhecidos nesse país, e eles disseram assim: Marco, você tem 31 anos de idade, o Senhor te colocou num lugar de destaque nessa nação, você tem um mundo aberto para você. Já que você conquistou tudo isso, disseram para mim, muda o seu estilo. Você já ganhou os pentecostais, conquiste as outras igrejas agora. Eu falei, de que jeito? Pregando um evangelho mais light, um evangelho açucarado, pastor Antônio Carlos. Eu falei, que evangelho é esse? Rapaz, o evangelista é bom para falar que tem anjo, tem fogo, glória. Eu olhei para o infeliz e disse assim: meu irmão, me desculpe, mas eu não sou covarde. Se você é, o problema é seu, eu não tenho medo. E olha que já ameaçaram fechar a porta para mim nesse Brasil. O cidadão fecha uma, Jesus abre 10. Eu sirvo a um Deus que está com os olhos impregnados nessa noite aqui nessa reunião, e Ele está em busca não de pregadores de fama, não de pessoas que querem os brilhos das luzes da ribalta sobre eles. O Senhor está aqui em busca de profetas, está em busca de gente que tem coragem de falar aquilo que o Senhor lhe mandar falar. Doa a quem doer, custe o que custar, porque ao final de contas o meu Deus não é frouxo, o meu Deus é um Deus que é macho. Pastor Marco, que loucura é essa? Deus é macho? A minha Bíblia diz que Jesus foi apresentado no templo no 8º dia, e a Bíblia diz que todo macho de 8 dias era apresentado no templo. Então meu Jesus é macho, e eu quero que você ouça verdades, porque Ele quer trazer algo novo para você. Quando vai embora a arca, vai embora as tábuas da lei, junto com as tábuas da lei vai embora a vara de Arão que floresceu, que fala da simplicidade da fé. Hoje a situação é tão melindrosa que nós temos os grupos dentro da igreja. Nós temos a igreja para elite, temos a igreja para classe média, temos a igreja para ralé. Em alguns grupos, alguns não podem entrar, são clãs fechados, e eu não consigo enxergar isso na Bíblia Sagrada. A minha Bíblia diz que todos eram um em Cristo. Talvez seja por isso que o Espírito Santo tem dificuldade de operar numa igreja como a nossa. Você já percebeu? Um dali sente a presença, de lá não. Um dali falta virar cambalhota, o outro está com o nariz comprido, feio, parecendo que foi batizado num pó de vinagre. Sabe por quê? Os pensamentos não batem. Eu sou um apologista da fé pentecostal, pago um preço por isso, mas eu amo. E o que tem de gente que atribui essa fé pentecostal só à pobreza? Eles acham que só a igreja pobre, pastor Rubinho, faz barulho. Eles acham que só gente que só tem 2 dentes na boca, um para doer e o outro para abrir garrafa, é que sente a presença de Deus. Eles acham que é só gente que usa chinelinha havaiana que pode entrar na presença do Pai. Eu quero dizer a esses infelizes que não conhecem a Bíblia Sagrada, que o Espírito Santo, Ele opera onde há um coração aberto. Se você for doutor e deixar Ele vai entrar e vai fazer um auê na sua existência também. O que o Espírito busca são pessoas sensíveis. Sabe o que é sensibilidade? Sensibilidade não é algo que se tem ou que se conquista aqui. Sensibilidade é algo que se conquista aqui. O Senhor quer hoje tomar o seu coração na mão dele, porque Ele quer devolver para você a glória que te foi levada, a glória que te foi roubada, a glória que te foi vilipendiada. O Senhor quer devolver à igreja os talentos do passado. Mas para isso nós temos que batalhar para a arca voltar. Mas como se não há simplicidade entre nós? Se a nossa fé está sendo vituperada, se a nossa fé tem sido de certa forma banalizada, como nós podemos amar a Cristo sabendo que nós fazemos uma distinção entre homens e homens dentro da igreja, entre irmãos e irmãos? Eu já vi isso, cansei de ver isso. Chega uma pessoa para cumprimentar um pastor, ou um grande pregador, ou um cantor. Enquanto a pessoa não se identifica, é aquela paz do Senhor fria e morna. Quando a pessoa diz, olha, eu sou doutor, fala, muda a história. Só dá falta dobrar o joelho para a pessoa e dizer assim, olha, você é um rei. O que eu quero que você entenda é isto: o meu Cristo não faz acepção de pessoas. Ele não vê diferença na vestimenta, Ele não vê diferença no intelecto. Para Ele pouco importa se você é rico, se é poliglota, se é escritor, se é fazendeiro, se
se é um grande empresário, para ele pouco importa se você desceu aqui no heliporto com seu helicóptero, ou se você entrou aqui usando um skate ou veio de chinela havaiana. Deus não olha para a sua aparência. Na questão do espírito, Ele olha por dentro. Ele vê dentro de você o que é que tem, o que é que atrai a presença dEle. Quando eu olho para essa história, eu vejo Davi em busca desta arca, que além de levar embora as tábuas da lei, além de levar embora a vara de Arão que havia florescido, além de levar embora o maná, que simbolizava uma palavra revelada, a dependência de Deus. Quando eu olho para o maná, eu me emociono, porque o povo estava no deserto com fome, não tinha padaria suficiente para dar pão a eles, não tinha uma cozinha suficiente para fazer comida a eles. Então eles dependiam de Deus para comer, eles dependiam de Deus para sobreviver. E quando eles diziam: Deus, estamos com fome, o Senhor pegava os anjos no céu e assava maná e mandava na mesa deles. Por que é que o maná foi guardado dentro da arca? Porque fala de uma época em que o povo era dependente de Deus. Olha para o seu irmão e diga: dependência. Não grite no ouvido dele, diga: dependência. Não estou satisfeito, levante a mão direita para cima, agarre o ombro da pessoa do seu lado, tira ela do lugar até ela ficar irritada, chacoalha ela, diga para ela: dependência, entendeu? Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. O meu Deus sentia saudades do seu Israel, que ficava não esmolando, mas dizendo: papai, manda comida para mim. Se tem uma coisa que Deus ama e Ele é apaixonado, é por alguém que depende dEle para alguma coisa, está entendendo? Deus tem prazer em dar. O prazer de Deus é quando você acorda de manhãzinha lá, estica os braços e diz assim, dobra o joelho e diz: pai, hoje eu quero isso, quero isso, quero isso. Deus não anota, mas tem um anjo do lado dele, Deus está anotando tudo aí, porque ele está pedindo, ele depende de mim. Ele não pediu para o médico, não pediu para o político, não pediu para ele, pediu para mim. É meu filho, se é meu filho eu tenho que dar, eu vou dar, eu vou abrir a porta, eu vou fazer por onde. Quando a arca vai embora a dependência. Tiramos a dependência da vertical, colocamos a dependência na horizontal. O que a igreja tem apanhado nesses últimos anos, porque ela colocou na cabeça que precisa de homens, que precisa de ricos, que precisa de influência, que precisa de mídia, que precisa de políticos, que precisa disso, que precisa daquilo. Ei! A dependência da igreja é o Senhor. Se você voltar a depender de Deus como você dependia no começo da sua fé, a sua vida vai dar um giro de 180 graus. Ah, pastor, mas eu prefiro confiar nos guardas. A minha Bíblia diz que em vão vigia o atalaia, se o Senhor não guardar a casa. Eu profetizo que quando você sair daqui hoje, não sairá mais sozinho, nem acreditando na força do seu poder, não vai confiar mais em carros e em cavalos. Quando sair daqui, vai sair de mãos dadas com Deus. Ele vai ser o seu irmão mais velho, o seu pai. Quero ver qual é o demônio que vai ter coragem de entrar na sua frente e te convidar para uma batalha. Eles já estão derrotados. A partir de hoje o Senhor vai anotar o seu nome, o seu endereço, o número do seu sapato, quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele vai traçar um plano do seu DNA e Ele vai dar a você aquilo que você carece e necessita, desde que você dê a Ele aquilo que Ele também carece e necessita. Pastor Marco, Deus tem carência de alguma coisa? Tem. Qual é a carência de Deus? Deus é um ser que precisa ser adorado. Deus é um ser que precisa ser reverenciado. Quer tocar Deus? Não precisa jejuar 30, 40, 50 dias. Quer tocar Deus? O meu Deus não é igual a sua apodrecida, ou desculpe, a sua parecida, meu amigo, que para você agradá-la tem que colocar uma cruz nos ombros e caminhar 1 milhão de quilômetros. Não, para agradar a Deus você não precisa de sangue de galinha preta, de urucubaca, de trevo de 4 folhas, de milho debaixo do joelho. Para adorar a Deus você precisa apenas ter coragem de ficar de pé num culto como esse e dar um grito de glória para adorá-lo.
Segura um pouquinho. Sente. Não se assuste não, é a unção que estava em Davi, está descendo aqui. Sai da frente, Satanás, queremos adorar. Deus é lindo. Escute, quando eu era recém-casado, quando a minha primeira filha nasceu, Karen, nós morávamos numa casinha muito pequena. E eu era jovem obreiro do Senhor. E a minha casa era pequena, tinha um quarto, uma sala e uma cozinha. Eu era jovem obreiro, dedicado. Então eu sentava lá na minha sala e passava o dia estudando a Bíblia, procurando recursos e subsídios para poder pregar. Minha esposa ficava na área de serviço, que era a cozinha e a varanda, lá onde ela lavava roupa e fazia as coisas. E Karen dormia no quarto, então eu ficava no meio. De 5 em 5 minutos, a minha mulher passava por mim assim, por trás, ia lá no quarto, fazia alguma coisa e voltava. Ela fez uma vez, tudo bem, 2, 3, depois da quarta vez eu já fiquei irritado. Porque tirava toda a minha atenção, não conseguia estudar. E eu já estava para perguntar a ela o que é que ela ia fazer lá dentro, mas eu fiquei quieto. Porque Paulo diz que é para a gente entender as mulheres, né, irmão? Porque mulher é diferente. É sério. Chega na hora de sair para o trabalho, chega na hora de sair para uma festa, você já trocou, já está pronto, faz 5 horas. Você só escuta grito lá dentro do quarto. Você entra lá dentro, ela está olhando para o guarda-roupa, que tem 100 vestidos, mas ela não está vendo nada. Ela diz, não tem nada para vestir hoje. Então tem que entender, né? Paulo diz para entender as mulheres. Daqui a pouco, eu estou lá estudando, eu já estava quase passando as nuvens, né? Estudando. A minha filhinha deu um grito dentro do quarto, irmão, aprontou um berreiro. Bué! Aquele negócio de desespero, pentecostal desde o berço. Deu aquele grito. Quando ela deu aquele grito, eu olhei para cá e fez outro barulho de cá. Eu olhei, só vi uma vassoura voando por cima. E a minha mulher, ela parecia um super-homem. Uma Mulher Maravilha, melhor, né? Ela ergueu o peito e saiu correndo por detrás. Eu falei, que essa mulher? Morreu alguém. E eu saí correndo atrás dela. E ela tirou aquela cortininha do berço, minha filhinha gritando no berço. Ela catou, minha filhinha botou no ombro, no colo e fez 2 gingadinhas com ela, cantou Nana Nenê. Ela dormiu, colocou no berço. Minha mulher saiu como se tivesse feito um grande feito. De fato ela fez, né? Mas ela saiu perto de mim como dizendo assim, eu tenho um poder que você não tem. Fez assim para mim. E eu saí, sentei lá, estou estudando. E eu dizendo, Deus, o Senhor não me dá nenhuma mensagem para pregar. O Senhor falou, filho, eu já te dei a mensagem. Não deu, Senhor, estou procurando. Ei, eu trabalho não com forma, eu trabalho com formas. Você não viu o que aconteceu com a sua esposa? Eu falei, vi então, está ali. A mensagem da noite é aquela. Eu falei, qual? Filho, enquanto os meus filhos ficam quietos, eu só passo por perto e olho. E vou embora. Agora, quando eles resolvem gritar, eu paro o que estou fazendo e cato eles no meu colo. Seguro eles aqui, ó. Está entendendo isso? Você entendeu isso? Quer chamar a atenção de Deus hoje? Então dá um grito aí para o inferno inteiro ser abalado. Bem, vamos para o texto. Esta arca, que era majestosa e falava da presença de Deus em Israel, havia sido roubada. Anos a fio longe de Israel. E Davi, quando foi entronizado como rei, teve coragem de ir até onde esta arca estava e trazê-la de volta para Israel. E ele conseguiu, depois de uma grande batalha, ele trouxe a arca para Israel. Só que no meio do caminho, lá não devia ter telefone celular, né? Mas tinha outra coisa, chamava menino
molecular, né? Tinha um moleque que saía correndo para contar as coisas. Era o que levava o correio. Davi chegou: avisa Mical que eu consegui a arca, eu estou voltando para casa. O moleque vai correndo. Daqui a pouco ele recebe outra notícia de Mical e ele volta. Davi, a rainha mandou dizer que ela vai preparar uma festa de pompa, uma festa de gala, uma festa digna de um grande rei. Tá, e aí ela falou, ela deu as coordenadas. Sabe que o senhor tem que vestir a roupa de rei, colocar a sua coroa, preparar os seus guerreiros aí, todos eles têm que estar limpos, perfumados, todos eles bem vestidos. Os portas-bandeiras vão na frente, alguns vão segurando a arca, vão assim, tudo bem formado, tudo bem, porque ela está convidando generais de todo Israel para assistir essa festividade solene. Eu imagino Davi dizendo, eu não sou bom com esse negócio, eu sou da roça. Mas ela é filha de príncipe, filha de rei, né? Princesa, tem cheio desses negócios de não me toques. E Davi recebeu a ordem, e ele colocou a roupa de rei, colocou a coroa. Os seus cavaleiros estavam todos belos. Pela primeira vez na vida tomaram banho, os abençoados. Depois você lê lá sobre a caverna de Adulão, você vai ver quem eram os guerreiros dele. Então ele entrando dentro de Israel, porta-bandeira segurando a bandeira lá em cima, a arca vai na frente. Quando a arca passa pelos portões de Jerusalém, o rei que estava em cima da arca, lá dentro as pessoas vestindo roupas brancas, com folhinhas na mão, abanando. Um grupo bem bonitinho cantando uma música dos anos 50, dos Beatles, estão num canto ali cantando alguma coisa. Tá? Todo mundo ali, a rainha está em cima da sacada da janela, olhando, dizendo assim, que lindo, ficou tudo perfeito. A festa vai ficar na memória, vai sair nas manchetes dos jornais. A festa mais organizada do Oriente. Quando Davi passa pela fortaleza de Jerusalém, e ele olha para aquela arca, ele tira o olhar da arca e olha para o povo. E quando ele olha para o povo, ele sente o que Deus sentia. Ele vê que aquele povo precisava não de um rei, não precisavam de glamour, nem de festa. Eles precisavam da presença de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus. Quando Davi viu a arca entrando por dentro dos portões de Jerusalém, ele lembrou de todas as histórias que contaram para ele, que sacerdotes com a arca nos ombros pisaram dentro de um rio e o rio se abriu. Homens com a arca na frente venceram exércitos, atravessaram grandes muralhas, eles fizeram grandes feitos. E quando ele lembra das histórias que ele ouviu acerca da arca, sabe o que o rei faz? Ele pula de cima do cavalo, ele pega a coroa e dá para alguém segurar. Ele tira a roupa de rei, a indumentária real colorida, e ele fica só com uma roupa branca de éfode, de linho. A minha Bíblia diz que ele se despiu, ele ficou quase nu. E sabe o que ele fez? Chocou, ele escandalizou. O rei, que tinha que ter postura e compostura, desce do cavalo e ele começa a correr em volta da arca. Só que ele não está correndo. A minha Bíblia diz que ele começa a bailar, ele começa a dançar. Ninguém está entendendo nada. Devia ter algum músico por lá, deve ter tirado algum tipo de música, começou a tocar algum tipo de instrumento, e Davi começa a bailar ao redor da arca. Vai bailando e vai cantando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ele vai dançando e vai gritando e vai tocando o coração de Deus. Eu imagino Deus se esquivando do seu trono e ficando de pé, chamando os anjos, dizendo assim: venham cá, seres angelicais. Foi para aquilo que eu fiz o ser humano, foi exatamente para aquilo que eu criei o ser humano. É por isso que aquele moço ali é um homem segundo o meu coração. Ele esqueceu a posição, que esqueceu a postura, deixou de lado o anel de formatura, deixou de lado os conhecidos, os príncipes, deixou de lado a sua majestade e enalteceu a minha majestade. Ele é rei, mas eu sou o Senhor. Eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe o que eu acho lindo? Algumas pessoas chamam de costume, eu chamo de liberdade de adoração.
Em algumas igrejas não se pode bater palma, não se tem o costume de adorar a Deus de pé. Quando eu vejo a multidão aqui ficar de pé, eu sinto que são homens e mulheres sensíveis. Qual é o ser humano que tem a sua inteligência aguçada, que percebe que o rei está passando e vai ficar sentado para ver? Todas as vezes que um rei chega no ambiente, os súditos ou ficam de pé, ou se jogam de joelho no chão, mas eles têm atitude de adorador. Brasileiro precisa aprender a adorar. Eu vou mais longe, o assembleiano precisa aprender a adorar. Precisamos aprender a dar a Deus aquilo que pertence a Ele. Não tem nada a ver com costume, tem a ver com necessidade da alma. Eu não salto e não grito porque quero. Você não acha que quando eu vejo as minhas fitas, raras vezes que vejo, eu não fico morrendo de vergonha dos golpes de Kung Fu que eu dou quando eu estou pregando? Você não acha? Ei, eu tenho brilho no rosto. Quando eu vejo esses gritos que a minha goela chega até a balançar assim, você acha que eu não sinto vergonha? Mas aqui no momento, neste momento eu estou tendo uma experiência transcendental. Eu tenho alguém do meu lado que é maestro de coral desde que a eternidade foi criada. Eu tenho alguém dentro de mim que sabe o que toca o coração de Deus. E se Deus quer que você o adore, por gentileza, não leve para casa a adoração. Eu te convido a fazer um teste. Isso, eu sei que você tem vergonha, você não tem coragem. Eu te convido hoje a soltar o esqueleto na presença de Deus. Eu te convido, faz um teste. Joga o paletó de lado, esquece a gravata só por um momento e deixa o Espírito pegar na sua mão e vamos dançar para Deus. Vamos celebrar, vamos adorar. Você não sabe o que você perde quando está no culto e fica em silêncio por muito tempo. Ei, olhe para cá. Não estou dizendo que o culto não tem que ser racional. Sim, tem que ser racional. Tem que ter equilíbrio, tem que ter ética. Mas o equilíbrio e a ética do Espírito são diferentes da nossa. Está entendendo? É uma questão de sobrevivência. A própria ciência diz que a pessoa que é mais alegre, que é extrovertida e expansiva, ela vive melhor. A ciência também prova que pessoas introvertidas, fechadas, acabrunhadas, com um coração endurecido, de personalidade muito forte, se criar um câncer dentro dela, o câncer tem mais facilidade de corroer as demais células por causa do estado de espírito dela. Pentecoste não é uma doutrina de loucos. Pentecoste é um bálsamo de Gileade para o espírito. Está entendendo isso? Uma vez eu preguei na África e eu participei de um culto inesquecível. Haviam mais de 3.000 pessoas sentadas no chão, não tinha teto, o muro da igreja era caindo aos pedaços e o povo sentado no chão batido de terra. O pastor conseguiu organizar um evento muito lindo. Ele conseguiu um microfone que era ligado numa bateria de carro, numa caixinha de som que era ligado a uma bateria de carro. Era lindo, eu falava aleluia e o povo entendia glória a Deus lá atrás. A metade da pregação, pastor Antônio, o povo falava em línguas, porque achava que eu estava falando em línguas, mas não é, misturava tudo. Era uma benção. Só que eu me recordo muito bem que ele pediu para que se levantasse um coral de mulheres para cantar. Isso foi em Viana, em Angola. Levantou um grupo de 500 mulheres. Não tinham um instrumento como esses. Tem uma irmãzinha na frente, ela era maestrina, né? Chamou todo mundo e disse assim, separou as vozes. E ela pegou um ritmo na palma da mão. E os 2 primeiros bancos acompanhavam com as palmas. Os 2 bancos para trás, as 2 outras fileiras, acompanhavam no mesmo ritmo, mas com os pés. Elas batiam os pés e as mãos. E cantavam num dialeto, muito deles, que eu não entendia nada aqui. Mas eu entendia tudo aqui. Era lindo. Nenhuma palavra era inteligível para mim, mas o meu espírito testificava com o espírito delas aquela adoração. Naquele dia, sabe o que eu fiz? Eu queria me esconder debaixo do banco, porque como bom assembleiano,
Quantas vezes não preguei que a gente não pode bater palma e nem pular, porque isso não tem ética, porque isso ofende, porque Deus não é surdo. Nós não precisamos fazer auê, a reunião tem que ser sacra. Naquele dia eu vi pessoas que estavam dando para Deus tudo que tinham, e no louvor delas era tão forte, tão poderoso, que a poeira subia da terra, porque elas batiam os pés no chão, e a glória de Deus descia do céu. Eu me lembro de um homem sentado num canto, com a perna toda enrolada e torta. Foi a primeira vez que eu vi um milagre extraordinário. Ele sentado próximo ao púlpito, ele via as irmãs baterem os pés, e ele com a perna enrolada para trás, ele chorava e gritava: Deus, eu queria ter pés para poder te adorar. Aquilo me chocou. Eu chorei, eu disse: Deus, eu tenho pés, eu tenho mãos. E às vezes vou para um culto e pareço um manequim de vitrine de terno. Às vezes pareço mais um apresentador do que um adorador. Você está entendendo isso? Isso aqui não é um lugar onde você vem só ouvir. Aqui é um lugar onde você vem para dar. Se você não sabe o que é adoração, eu tenho pena de você. É por isso que você é acabrunhado, entristecido, frio e fraco. É por isso que tudo para você tem que ser dentro da razão. É por isso que o seu espírito sofre tanto. Você vive à base de remédios. É por isso que você entra aqui e não entende nada, e fica aí por dentro se corroendo. O olho não consegue ter uma lágrima. Aqui não chora, mas quando está em casa assistindo o Titanic, o Leonardo DiCaprio morre afogado. Ai! Aí na igreja vem com essa pintura abençoada aí no rosto, que parece que esticaram você inteirinha. Parece que passou numa funilaria e fez uma recalchutagem. Aí entra, tem tanta plástica e tanta massa que não pode nem rir. Fica assim. Aí quando vai chorar, pega um lencinho e faz assim. Inibe o Espírito de Deus de operar. Eu quero te convocar hoje. Saia daqui amarrotado. Saia daqui borrado. Saia daqui despenteado. Mas saia daqui cheio da graça. Saia daqui feliz, alegre. Você tem um poder dentro de você que você não sabe a amplitude dele. Você tem uma autoridade guardada dentro de você, pentecostal, que você não conhece aquilo que tem. É como uma criança que tem uma arma de fogo na mão e não sabe o potencial dela. Pode acontecer uma miséria. Se você começar hoje a pedir a Deus para treinar o seu espírito e te ensinar o que é o poder pentecostal, você vai continuar caminhando com os pés na terra, mas a sua mente vai estar estacionada do lado do trono de Deus. Você vai começar a ver aquilo que os olhos não viram, a sentir aquilo que o coração não sentiu. Eu quero te convidar hoje para você deixar de ser natural. Satanás vai ter que beijar a lona, porque isso não é mérito da terra, é um dom que veio do céu e você tem ele. Então libera. Ei, eu quero dizer a você que este poder pentecostal não pode ser comprimido, não pode ficar ajustado a questões naturais. O Espírito Santo não está sujeito a homens. Ele é Deus, na sua totalidade ele é Deus. Se o homem acreditar, ele continua sendo Deus. Se não acreditar, ele ainda é Deus. E quando ele resolve soprar, e é o que está acontecendo aqui nas segundas-feiras, o Espírito resolveu soprar, e eu quero ver quem é que vai fazer o vento dele voltar para trás. Quem é que vai fazer? Ele vai continuar soprando na sua vida. Levante a mão para cima, bata no peito, bata até fazer barulho. Olha para a pessoa do lado e diga assim: eu não sei você. Diga: eu sei que é meio estranho, mas parece que é real. Diga: funcionou com aquele que está no púlpito. Diga: vai funcionar com a gente. Diga para ele: em nome de Jesus, aqui dentro de mim tem uma brasa de fogo. Diga: me ajuda a não apagá-la. Diga para o seu irmão: me ajuda a deixar ela acesa. Então, pelo amor de Deus, incendeia ela. Abre a sua boca, adora. Adora de pé, adora sentado, adora correndo, adora, adora, adora. Deixa ele te tomar.
Ashiam tereis turico maragai. Trumandereles turi karadashe degesimahai. Ibnendoro vasuri tramanara la tergi marashuri bicaragai. Deus de Israel, enche esse lugar agora, meu Pai. Enche cada centímetro deste ambiente com a sua presença. Senhor, traz a sua Shekinah aqui. Comece a trovejar a sua unção. Onde houver alguém que não fale em línguas, que seja batizado agora. Que fale em línguas agora. Agora, agora, agora. Dança, Davi. Baila, Davi. A arca está voltando, adore a dele. Sente mais um pouquinho, vou terminar. Maragashi Antorobagai. Enche esse lugar, enche, 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 enche. Queima com o seu poder, queima, 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 mas queima agora. Segura um pouquinho e olhe para cá. E quando alguém te acusar de emocionalismo barato, e quando alguém disser que você tem uma mente desequilibrada, fique em silêncio. Lembre-se que dentro das suas veias não corre um fio elétrico, corre sangue. Você não tem uma bateria aqui do lado esquerdo, você tem um coração. E se for de pedra, a minha Bíblia diz que o Senhor vai arrancá-lo e vai te dar um coração de carne. Davi dançou, Davi bailou, Davi escandalizou. E o que eu acho lindo é que os soldados dele, quando viram o líder dançando, deve ter dançado também. Eu quero que você imagine aqueles homens com aqueles peitos cabeludos, aquele queixo quadrado, com aquelas espadas na mão grandão, dançando de ciranda a cirandinha em volta da arca. Mical estava quase tendo um ataque em cima da janela. Eu tenho medo de crente que fica em cima da janela. O meu Deus não quer que ninguém fique em cima da janela. Pergunte para mim por quê. Eu não ouvi. Porque quem está em cima da janela não dá para entender se ele está dentro ou se ele está fora. Não dá para entender se ele está olhando para dentro ou se ele está olhando para fora. É um lugar duvidoso. Se você é um crente morno, a minha Bíblia diz que Jesus disse que é capaz dele te vomitar. Ou você é frio ou você é quente. Se for morno, o Senhor vai te vomitar da boca dele. Então é melhor você agora deixar incendiar, porque não dá mais para ir para casa.
Se desse tempo você iria assistir a Senhora do Destino, mas o meu Senhor resolveu mudar o seu destino nessa noite. Eu quero profetizar que o reino do poder de Deus, que é poder pentecostal, vai incendiar São Paulo. Chamar de louco, deixa de chamar quadrado. Eu quero é que você adore a Deus. Adora! Fique de pé. Agarre a mão do seu irmão. Estou sentindo cheiro de batismo com o Espírito Santo aqui. Não me pergunto o que é isso. Isso aqui é coisa minha e de Jesus. Apenas creia. Estou ouvindo barulho de portas se abrindo. Portas que estavam enferrujadas estão sendo expostas à abertura nessa noite. Grilhões de religião que prendiam seu espírito vão ser quebrados. Eu quero que a sua alma toque o coração de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa. Pegue na mão do seu irmão e olhe para mim. O preço para se ter essa unção, para se ter esse poder, é a rejeição. Olhe para cá. Aperte a mão do irmão e segure. Olhe para mim. O preço desta comunhão, o preço deste louvor, é exatamente a rejeição. Por que é que os homens rejeitam este movimento? Não rejeitam porque querem, rejeitam porque estão sem saber, sem tomar conhecimento, a serviço do próprio diabo. O único que não suporta este tipo de louvor é Satanás. O diabo sabe que nas danças, que no louvor, que nas músicas há poder. Quem já foi em terreiro de macumba sabe o que eu estou falando. Lá não tem silêncio, não tem trégua. No terreiro de macumba não tem bandeira branca para Deus. Eles dançam, eles bailam, fazem barulho, urram. E por que aqui na igreja nós temos que esfriar? Volto a dizer, eu não quero que você seja louco, nem que as pessoas venham, não importa que as pessoas, mas eu não quero que você seja desequilibrado, não é isso. Eu quero que você tenha mais liberdade para adorar a Deus. E fazer igual o irmãozinho da roça, que o irmão Eliseu Gomes, que é meu amigo, mora nos Estados Unidos, cantou um dia numa das suas modas de viola. Conhece a história do Bento? Bento morava na roça, ia na igreja. E ele chegava na igreja e fazia muito barulho, era muito alegre. Andava de sapato furado. Mas quando chegava no culto, a alegria do Senhor invadia ele e era tremendo. E o pastor na cidade ia receber uma pessoa importante na igreja, que era um médico, um advogado, sei lá. E o pastor lembrou do Bento, disse: o Bento vai escandalizar o médico, o doutor. Foi na casa do Bento antes,
Sentou com ele e disse: Bento, pastor, o senhor aqui, que alegria. E já começou a dar aqueles pipocos de glória. E o pastor disse: Bento, eu vim conversar com você. O que foi, pastor? Eu queria que você não gritasse no culto de domingo. Pastor, mas é a única coisa boa que eu faço. Bento, não faz. Mas por quê? Vai ter um médico lá, um advogado. É uma pessoa muito culta, ele pode se assustar e nunca mais voltar, e nós precisamos ganhar a alma dele. Mas pastor, Bento, a gente faz um negócio. O pastor olhou para o pé dele, um sapato furado, e disse assim: olha, eu te dou uma botina, te dou um par de botinas sola de pneu novinha. Se você ficar até o fim do culto em silêncio, sem dar os seus gritos, eu te dou a botina. Combinado? Pastor, eu quero uma botina. Então, combinado? Foi para o culto. O doutor chegou, e chegou também os crentes alegres. E o pastor pregou uma mensagem até light, mas o espírito dentro era alegre demais. Quando o pastor dava aquelas mensagens, aqueles jargões de fé, o Bento ia gritar, ele lembrava da botina, ele segurava no banco. Outra pessoa ia cantar, o pastor olhava para o Bento. Quando o Bento ia gritar, o pastor apontava para o pé e dizia: botina. Quando faltou 10 minutos para acabar o culto, as favas com botina. Bento deu um pulo para cima, deu um grito assim: glória a Deus, com botina ou sem botina? Glória a Deus! Eu quero saber quantas pessoas aqui gostariam de ser adoradores maiores do que são. Gostariam de saber tocar e cantar as melodias das notas musicais que os anjos cantam. Gente que gostaria de poder tocar a Deus com danças, com saltos, com alaridos, com gritos. Gente que nessa noite está disposto a tudo, até a ser chamado de louco, de desequilibrado, de fanático. Gente que quer adorar o seu Deus porque acredita que a arca está voltando para sua casa, para sua família, está voltando para sua igreja. Eu profetizo que algumas labaredas vão sair daqui hoje e vão incendiar a igreja deles. A partir desta noite haverá uma remoção de todo o entulho que há lá, e o Senhor vai derramar uma unção de projetos de glória naquele lugar. Se eu tenho aqui gente que quer ser mais adorador do que é, sai do seu lugar e venha ficar em pé aqui perto de mim nesse lugar. Eita Deus! Vem, adorador! Do seu irmão, pegue no braço da sua irmã. Não é na mão, é no braço mesmo. Pegue no braço deles. Peça licença e agarre ele pelo braço ou ela. Pastor, não dá para ir na frente. Pegue aí no braço de quem está do seu lado. Eu disse a Jesus que eu gostaria que nessa noite acontecesse aqui nessa igreja, na mesma intensidade do que aconteceu lá no cenáculo no dia de Pentecoste. Eu pedi a Deus que Ele derramasse sobre esta igreja hoje uma unção de fogo e glória, mas uma unção que será inquestionável. Eu pedi a Deus que pessoas sentissem tanto a presença dEle aqui hoje, que elas tivessem dificuldades de sair daqui para ir para dentro do carro delas. Para você saber que esse poder é real, ele não é natural, ele é real, ele é verdadeiro. Eu já vou avisar para ninguém se assustar. Aqueles que já falam em línguas, se preparem, porque serão impactados. Vão receber dom de orar em outros idiomas. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo serão batizados. Aqueles que têm mais sensibilidade serão arrebatados. Meu Deus!
Ore comigo e diga assim: Deus, eu quero, eu preciso descobrir os segredos e os mistérios da adoração. Eu já sei que eu nasci para isso. E eu sei que existem algumas pessoas que são mais sensíveis, que conseguem te tocar de uma maneira diferente, como Davi. E eu quero hoje que o Espírito que operava em Davi não encontre barreiras para operar em mim. Espírito Santo, eu quero hoje sentir uma unção concreta, pesada. Eu quero que o meu corpo reaja. Eu quero sentir a sua presença como eu nunca antes senti. O quanto for possível, um ser humano sentir a presença de Deus. Eu me candidato agora. Eu te desafio a soprar sobre mim o vento do Pentecoste. Mas não sopra uma brisa, sopra um furacão. E não importa se eu vou pular, se eu vou gritar, se eu vou ser arrebatado, se eu vou profetizar, não importa. Eu só vou ficar satisfeito se eu sentir a sua presença aqui. Como profeta de Deus desta noite, eu profetizo agora que as comportas do céu estão escancaradas sobre a Assembleia de Deus do Bom Retiro. E onde houver um crente que deseja que ele receba poder até ficar embriagado, agora, levante as duas mãos lá em cima, escolhe uma pessoa e olhe nos olhos dela. Olhe nos olhos de alguém, com as mãos para cima, não toque nela ainda. Levante bem alto, chacoalhe a sua mão. Olhe para o seu irmão e diga: sabe o que é isso? Prenúncio do movimento do Espírito de Deus. Diga: eu creio que o que eu senti aqui foi aquilo que os apóstolos sentiram no dia de Pentecoste. E eu vou repartir contigo, porque eu creio na transferência de unção. Levante as mãos. Eu quero uma unção de operação de maravilhas nas palmas das mãos erguidas, Papai do céu. Onde eles colocarem a mão deles agora, o Senhor vai operar com milagres e sinais. Abrace alguém que está na sua frente. Abrace ele, abrace ela. Abrace. Diga para ele: seja cheio do poder. Vai chover, abre as comportas dos céus. Vai chover. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo antes de chegar em casa. 1,5. A arca está voltando para dentro da sua família. 2. A sua igreja será renovada como nunca antes. 2,5. São Paulo vai fumegar. 3. Joga no chão, pisa em cima. Vai chover, abre as comportas do céu. Vai chover, abre as comportas do céu.
incêndio. Então vem. É um incêndio incontrolável. Então chame As ruas de São Paulo serão incendiadas. Os bairros de São Paulo estão sendo incendiados. O Brasil será incendiado por essa chama. Sai da frente, Satanás. Vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Quem pode aplaudir ao rei? Quem pode aplaudir ao rei? Quem pode saltar na presença do rei? Quem pode dar um grito de glória ao rei?